Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho histórias e experiências que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Você já reparou como às vezes algo de bom acontece com a gente, mas a gente não consegue comemorar de verdade? Surge um incômodo que a gente não sabe explicar. A gente recebe um elogio no trabalho, uma promoção ou um dinheiro inesperado e logo vem aquele pensamento: mas se a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não fiz nada para merecer isso está muito estranho. Quando vem fácil, vai fácil. E a gente age como se tudo de bom que acontece com a gente fosse um erro de sistema e como se a gente precisasse justificar a felicidade com um balde de suor. Pois é, gente, quando a gente sente esse incômodo de não merecer algo, ele não é claramente dito como eu não mereço ser feliz. A gente não pensa isso racionalmente, mas inconscientemente a gente não se acha merecedor de algo que a gente está buscando e que a gente está trabalhando para conquistar ou para realizar. Pode reparar, já teve alguma ocasião que alguém falou: nossa, como você tá bonita, e em vez de simplesmente agradecer, você fica: não, hoje eu nem me arrumei, hoje, nossa, eu saí de casa do jeito que eu tava. Por que essa dificuldade de simplesmente dizer muito obrigada? A gente tem essa dificuldade de aceitar o elogio, talvez por sentir que não mereça. Às vezes me dá a impressão de que ser legítimo, né, ou merecer algo, se ele não vier com dor, com dificuldade, com sacrifício, a gente sente que não é merecedor daquilo, né? E isso tem uma explicação. Segundo a psicologia comportamental, especificamente os estudos de Skinner, existe um viés chamado justificação do esforço, onde ele atribui: se algo foi difícil e exigiu esforço, o nosso cérebro dá mais valor ao resultado. O problema aqui é quando a gente atribui a crenças morais. Por exemplo, se algo foi fácil, eu não mereço. Se algo não doeu, tem alguma coisa errada. E se veio rápido, vai ser tirado rápido de mim. Percebe? E na vida financeira, esse conceito de não merecer algo bom, né, aparece quando você se auto-sabota depois de uma conquista, ou quando você não consegue manter o dinheiro com você, você sobra um dinheiro, você já corre para gastar, porque você fala: é melhor eu gastar do que depois eu não saber o que aconteceu com ele. Eu vejo muito os clientes da consultoria, quando eles começam a ter resultado, quando eles começam a investir ou a conquistar as coisas, eles têm o impulso de voltar para os velhos hábitos daquele lugar conhecido, ter uma vida financeira diferente, conquistar, né, a prosperidade ali dentro das finanças é algo assustador. Então, geralmente eles têm esse ímpeto de recuar. E, gente, tudo isso veio para mim, assim, porque no ano passado, 2025, praticamente durante o ano todo eu me sentia assim. Eu sentia como se eu não merecesse receber coisas boas, boas notícias. E isso me deixou, assim, muito angustiada durante, né, todo esse processo. Tem algo específico, obviamente, mas como não depende só de mim, e eu ainda não me sinto pronta para dividir isso, então todas as vezes que a gente não conseguia algo, que a gente não recebia uma notícia que a gente estava esperando muito, eu tinha esse sentimento assim de: a gente não deve merecer, eu não mereço isso, ou eu não tô me esforçando o suficiente, ou eu não tô me sacrificando o suficiente para merecer essa coisa boa que eu tô esperando. O sentimento que mais vinha para mim era o sentimento de estar fazendo algo errado, né? Era como se outras pessoas merecem porque estão fazendo certo e eu tô fazendo errado, mesmo sem saber o que exatamente eu estava fazendo errado. Então, né, às vezes eu pensava assim: nossa, que bom, tal pessoa merece, com certeza merece mais que eu. Eu pensava isso. Mas por dentro, assim, isso me machucava de uma forma, não por conta da outra pessoa, né, estar bem ou conseguir algo, nada disso, gente. A verdade é que era um conflito eu comigo mesma, sabe? Não estava referente a outra pessoa, era
comigo. Por quê? Porque essa crença ela é muito perigosa. A gente acaba associando que não importa o que a gente faça, as coisas não vão acontecer como a gente gostaria que fosse. E a gente vai minando a autoestima, minando o sentimento de, poxa, olha só que legal, tô fazendo, tô aprendendo. Então, isso pra mim tem sido muito complicado, tá? Por que eu digo tem sido? Porque é algo que eventualmente ainda vai aparecer, mas eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente identificar quando a gente se sente assim. Então, eu não sei você aí, se você se sente assim, muitas vezes não se sente merecedor, ou quando você conquista algo e logo você, sabe, você nem se dá o prazer de curtir, de comemorar mesmo aquela conquista. Isso também pode estar acontecendo aí com você, por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque isso tudo influencia a nossa vida como um todo. Só para vocês terem ideia, eu estava conversando com o Samuel sobre isso, né, sobre esse tema pro episódio de hoje, e aí ele falou um negócio interessante, ele falou assim, Ju, você lembra como você estava num looping de reclamação por causa da calça de trabalho? E aí, gente, eu lembrei, eu fiquei meses reclamando porque eu só tinha 2 calças de trabalho, que é o scrub, que eu trabalho no hospital, e todas as vezes eu tenho shifts, né, direto assim, e eu tinha que ficar lavando, toda hora lavando a roupa para poder usar, né, porque, enfim, não dá para usar a mesma calça, obviamente. E aí eu fiquei meses reclamando, eu não tenho calça, porque eu tenho que ficar lavando, porque quando eu precisava pegar o carro e comprar, era uma calça de $40, não era a questão do dinheiro, era a questão de reclamar como se eu tivesse que mostrar que eu estava sofrendo. Nossa, eu estou sofrendo, eu preciso fazer isso para que eu me autorizasse a comprar, a ter aquilo. Gente, se vocês percebem que isso acontece com coisas simples, que aí você vai tomando uma dimensão e começa a acontecer com coisas grandes. Então, a grande questão não é só, né, parece até dramático, nossa, porque você não foi lá e não comprou a calça? Eu não conseguia. Foi um processo que eu me dei conta depois. E hoje, conversando com o Samuel antes de eu gravar, eu me dei conta disso. Eu falei, meu Deus, olha isso, parece que assim, depois que eu me autorizo, aquele problema morreu. E aí tá, então eu não tenho mais isso na frente. Mas por que essa resistência de resolver? E eu percebi que era por isso, eu tava sentindo, tipo, eu preciso provar que é algo que é muito sofrido, que é algo pra justificar algo que eu tava precisando. Se a gente pensar, isso não é louco, gente? Isso é muito louco. Mas a gente acaba fazendo isso. E eu levei isso pra terapia, né, conversando com a Ilma, eu falei, Ilma, tô notando esse comportamento que eu tô achando que eu não sou merecedora de coisas boas, eu não estou me achando merecedora de ter boas notícias e tudo mais. E ela me falou o seguinte, Ju, a gente não atrai as coisas boas que a gente quer ou que está, né, ali para acontecer com a gente pela vibração da dor, do esforço heróico, né, do difícil. A gente atrai pela vibração da leveza, pela vibração de ser grato pelas coisas que tem. E aí, gente, me caiu uma ficha, assim, porque entender que isso é uma crença, que isso não é verdade absoluta, isso não me define, parece uma coisa simples, mas foi meio que um cair de ficha que fala assim, eu não preciso fazer isso, eu não preciso ser assim. Mas você associar o difícil a um prêmio de consolação, isso não faz nenhum sentido, né? A gente vai fazer as coisas que são necessárias fazer, ninguém tá aqui dizendo para ninguém se esforçar para conquistar nada, mas não necessariamente você precisa sofrer para você ter algo que você quer, para você se sentir merecedor das coisas boas que chegam na sua vida. Quando a gente se pune por receber coisas boas, a gente tá meio que atestando que meio que nunca vai aproveitar o sucesso, porque ele nunca vai ser suficiente, sabe? Chega a parecer ingratidão, mas é algo que é tão forte, tão enraizado, a gente fica como se fosse desconfiado com aquilo que tá acontecendo. Então, é um prato cheio pra gente não olhar as coisas boas que acontecem todos os dias. E isso é muito triste, assim, né? De você não se sentir parte daquilo ou que merece todas essas coisas, né, boas que a gente merece, que está no nosso caminho. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a essência aqui do que eu quero trazer, gente, mas a gente foi ensinado que
para a gente ser amado, ser aceito, né? A gente precisava fazer tudo certinho. Eu tinha muito isso, assim, é algo inconsciente, né, mas que hoje, trabalhando em terapia, eu consigo ver, assim, eu sempre fui a filhinha perfeita, tentava, né, porque ninguém é perfeito, que tentava fazer tudo certinho, eu dormia sozinha, acordava sozinha, fazia minha lição, eu ia pra escola sozinha, eu tirava notas boas, eu achava que meus pais e as pessoas só iam gostar de mim se eu fosse muito certinha. Você já teve essa noção, assim, de pensar por que você age como você age, se é para tentar ser aceita de alguma forma ou para fazer parte de algo? Pois é, eu sentia isso, e isso também faz parte do não merecimento, porque se eu percebo que em alguma situação, poxa, eu não fui perfeita, né, que o perfeccionismo vem disso também, eu sinto que não, então eu não dei meu melhor, então eu não mereço receber isso. Gente, olha isso, olha o nível que a gente vai trabalhando e vai se descobrindo, por isso que é tão importante ter esse autoconhecimento. E tudo isso do não merecimento nas finanças, isso é muito forte, porque muita gente vai sim se auto-sabotar, vai fazer coisas que não fazem parte do que ela acredita por conta de achar que não merece. Então, quando as coisas começam a ficar boas, quando as coisas começam a se desenvolver, quando a pessoa começa a florescer ali dentro, né, da parte financeira, a entender, a prosperar, ela começa a se auto-sabotar e voltar tudo para outra estaca. Por quê? Porque acha que não merece ou que não vai ser aceita naquela nova condição que ela tá ali se proporcionando, vamos dizer assim. Quando a gente leva esse problema, né, lá da infância, de se achar, né, como é que eu quero ser aceita, querida e amada, quando a gente traz para a vida adulta, a gente pensa que o universo é uma máquina de vendas, né? Onde a gente põe ali o perfeccionismo e tem que sair o sucesso, ou seja, você faz uma coisa, obrigatoriamente você tem que receber aquilo que você acha que é o ideal, porque senão você não merece aquela situação. Porque isso vai moldar a forma com que a gente toma decisão, vai moldar a forma com que a gente lida com as coisas que vão acontecer ali ao nosso redor, com que a gente toma as decisões financeiras, né? Porque se aquilo você acha que não merece, o que você vai fazer? Se você quer guardar dinheiro para conquistar algo e você acha que aquele algo que você vai conquistar você não é merecedor, que motivação que você tem para fazer aquilo? O que você vai fazer? Você vai gastar, obviamente, que você não vai se achar merecedor de uma vida financeira diferente. Mas e quando a gente faz realmente tudo certinho e mesmo assim aquilo que a gente espera não acontece? Aí sim se torna um ciclo cruel. Porque a gente coloca, sim, o sacrifício, o esforço como um passaporte certeiro do merecimento. E para quem tem a crença, né, do merecimento pelo esforço, esse ciclo é devastador, porque a gente não coloca na conta que a situação, independente de qual ela seja, né, para ela acontecer, tem várias variáveis, a gente não controla tudo, né, depende às vezes de outra pessoa, de outras circunstâncias e tudo mais. Daí o que a gente faz? A gente reforça o comportamento, tá vendo? Eu disse, né, não dá certo, eu não mereço isso não vai acontecer, de que precisa se esforçar cada vez mais, de que precisa ser mais árduo, mais difícil, para aí, se der certo, você vai associar que o merecimento vem daí, gente. Aí vem um cansaço, uma exaustão de ficar provando o tempo todo pra gente mesma que, agora você pode comemorar, é legítimo, você se sacrificou, você merece isso que você estava buscando tanto. Gente, eu tive que dar uma pausinha aqui para acender a luz, que ficou muito escuro. Bom, eu queria trazer um outro aspecto aqui para nosso bate-papo, que é a questão da meritocracia. A gente sabe que a meritocracia na vida real, ela funciona um pouco diferente. Na teoria, é tudo muito bonito, né? Que as pessoas conseguem galgar novos espaços, né? Por exemplo, na vida profissional, uma promoção, se você trabalhar muito e se você for merecedor. Na vida real não é bem assim. Então a gente sabe que tem aquela galera que vai puxar o saco do chefe para ser promovido e não é por merecimento. A gente sabe que também tem gente que vai puxar o tapete do outro para conseguir o que quer. Tem os herdeiros, né, que já nascem ali nos cargos de diretoria, gerência, porque é filho do dono, e nada disso é por merecimento. Então a gente tem que tomar cuidado também com a meritocracia tradicional que a gente conhece,
porque tem também o fator sorte de estar no momento certo, na hora certa, tem de tudo. E se a gente fica trazendo tudo pra nós, a pessoa merece, fez por merecer, se esforçou, quando não é realmente verdade, a gente também traz uma carga pra gente muito grande, né? E que não reflete a realidade, como a gente muito bem sabe. A gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa. Aposto que vocês têm aí várias experiências da parte profissional de falar, poxa vida, olha isso, eu tô aqui há um tempão nessa empresa, tô esperando ser promovida, aí vem uma pessoa de fora que não merece, que não se esforçou, né? E chegou lá. E aí, como é que a gente fala isso? Então, também desconstruir essa questão da meritocracia, vem somente através do esforço, faz parte desse movimento de libertação da nossa saúde mental. Então, minhas amigas, meus amigos, se você já se sentiu como eu, não merecedor de algo, saiba que você merece sim, né? Estou falando para você, estou falando para mim. A gente merece sim estar no lugar que a gente está, a gente merece galgar lugares muito melhores, muito maiores, porque tudo isso faz parte sim do nosso merecimento. O primeiro passo é a gente identificar. Então, eu tô com essa crença, tô com esse sentimento ruim, tô tendo comportamentos que estão me levando para lugares onde eu não quero estar. A gente acho que pode assumir um compromisso aí, eu assumir daqui, vocês assumirem daí, da gente tirar às vezes essa venda que bloqueia, sabe, a nossa visão ali da realidade e aceitar as coisas boas que já estão acontecendo com a gente, né, elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo. Então acho que também faz parte do nosso processo evolutivo entender isso e ser grato por todas as coisas. Se a gente não advogar a nosso favor, não é ninguém que vai fazer isso. Então, acho que fica isso pra gente refletir. Bom, e vamos para o nosso quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto alguma coisa aleatória que aconteceu comigo, não tem nada a ver com o tema, tá? Mas que eu vi, que eu vivi, que eu li e que me fez refletir e que eu quero trazer aqui pra vocês. Bom, esta semana eu quero falar com vocês... depois de tanto vexame que eu já passei neste quadro, sobre... Ai, gente, eu era uma criança estranha, tá? Eu preciso contar isso pra vocês. Meu marido, quando a gente se conheceu, ele falou isso, ele falou, você era uma criança estranha. Eu era. Não fisicamente, tá? Mas com alguns hábitos peculiares. Então vamos pensar a Jujuzinha lá, criança. Vocês imaginam uma criança que não come chocolate, uma criança que não gosta de refrigerante, uma criança que já para adolescência, adulta, não toma café, não gosta de café. Então, gente, tudo isso já me gerou várias situações muito, às vezes, constrangedoras. Então, a minha mãe, coitada dela, ela me levava nos aniversários de criança e, geralmente, o que tem no aniversário de criança? Bolo de chocolate, brigadeiro, refrigerante. E a pessoa gosta do quê? A pessoa gosta de suco, a pessoa gosta de legumes e verdura. Ai, gente, a minha mãe falou que passava cada vexame que o pessoal ficava assim, nossa, ela é tímida. Minha mãe, meu Deus, essa menina não é tímida. Mas ela não come. E aí começou a surgir constrangimento, porque as pessoas me convidavam, mas falavam assim, ai, eu fiz um suquinho pra ela, porque senão ela não vai comer as coisas no aniversário. Mas, gente, eu sou uma draga com coisa salgada, minha questão é coisa doce, e especificamente chocolate. Eu não como chocolate. Chocolate branco, um pedacinho. Mas o chocolate tradicional eu não como por nada. Não, é assim... Bom, aí, por que eu quero contar que eu era uma criança estranha? Porque as pessoas começaram assim, a gente fez tal coisa pra ela comer, ou começou a fazer bolo branco, sabe, de massa sem chocolate, e aí eu comecei a ficar constrangida, eu comecei a não querer ir nos lugares porque as pessoas ficavam constrangidas, e isso, gente, acontece até hoje. Eu vou casa de amiga, as pessoas já pensam, ou eu tenho que ter uma outra sobremesa por causa da Ju, ou eu vou fazer um bolo sem chocolate por causa da Ju. Eu me sinto mal, porque, gente, eu não ligo muito pra doce. Então você, meus amigos, minha família, você pode fazer a sobremesa que você quiser, estou te autorizando. Brincadeira, mas assim, pode fazer, não precisa se preocupar. Eu sou uma draga com coisa salgada. Então, em festa,
eu vou comer o que tiver de salgado, eu realmente não ligo muito pra parte doce, então não quero te deixar constrangido, constrangida, tá? Então, bom, eu precisava falar isso. Então, assim, eu não tomo café, mas eu gosto de chá, eu gosto de suco, e eu não como chocolate, eu não tomo refrigerante, eu não tomo café, não é por nada estético, é porque eu realmente não gosto do gosto. Gente, ó, eu vou falar pra vocês, em Páscoa em casa, quando eu era criança, eu já contei pra vocês que minha mãe era muito exagerada. E meu pai fazia eventos assim, Natal, Páscoa e tal. E na Páscoa teve um episódio que a gente ganhava, assim, a nossa farra, minha e do meu irmão, que meu irmão nunca foi também de comer muito chocolate. A minha mãe era chocolatra, meu pai não comia, e eu e meu irmão comia, ganhava só ovo de chocolate branco. Eu ganhava muitos ovos, eu enchia uma cesta de ovos, só que ninguém em casa comia, né? A gente, criança, não comia. Então, o que minha mãe fazia? Ela distribuía para os primos, amigos, o pessoal todo ali da rua, todo mundo ganhava chocolate. E ela comia também, né? Mas aconteceu um episódio que eu dou risada, porque assim, meu pai então fazia esses eventos em datas comemorativas. Teve um ano que eles levavam a sério, tá? Eles faziam as patinhas, eles deixavam cenoura, capim, colocava, enfim, marcas de patinha pela casa toda. Era uma farra, eu e meu irmão, a gente amava. Só que teve um ano que a gente foi procurar os ovos e a gente acordou e tinha um coelho dentro de casa, um coelho branco, todo inteiro branco. E aí meu pai falou assim, o coelhinho da Páscoa ficou preso dentro de casa. Bom, e aí o coelho de verdade, tá, gente? Animal. Meu pai deixou dentro de casa e a gente... Então, tinha essas coisas em casa. E aí eu me lembro que, assim, a gente ganhou muitos ovos. Outra diversão que a gente tinha era abrir os ovos, né, e tirar a lembrancinha de dentro. Então, era essa a diversão minha e do meu irmão. Mas eu me lembro, assim, minha mãe doando chocolate, ovos, assim, para várias crianças, primos, tia, daí todo mundo comia. Então, eu me lembrei disso, que eu era uma criança estranha. Então, assim, se você me encontrar ou eu for na sua casa, não fique constrangida de fazer algo de chocolate e eu não comer. E aí o que acontece? Aqui no Canadá, gente, eu sofro bastante com comida, assim, porque dentro de casa a gente come absolutamente normal, as mesmas coisas que a gente comia no Brasil. Mas fora de casa, eu não gosto das coisas. Porque assim, por exemplo, eu gosto de McDonald's, tá? Mas todos os lanches aqui tem estilo McDonald's, aquele gosto de meio de isoporzito, sabe? Não tem tipo um podrão, sabe, igual tem no Brasil, aquelas maionese temperada, não tem. Aí você vai comer fora, gente... Não dá. Pra mim, assim, comida brasileira é a melhor comida do mundo. Então, eu realmente tenho dificuldade. E aqui, vocês imaginam, né? Tudo chocolate. Aí no hospital, tudo chocolate. Eles dão chocolate, tudo. E aí, tipo, eu não como, aí eu não pego. Donuts. Donuts, a maioria vem com cobertura de chocolate. Não gosto, não como. E aí as pessoas devem pensar, nossa, que fresca, mas eu como de tudo, eu sou uma draga. Se você me der qualquer coisa de comida mesmo, legume, verdura, fruta, só fruta azeda, fruta cítrica, fruta doce, eu não gosto. Por exemplo, manga, melão, melancia, goiaba, mamão, não como nada disso, mas eu gosto de muito fruta cítrica. Por exemplo, mexerica, laranja, abacaxi, morango, que mais? Amora, ameixa, maçã verde, a vermelhinha já não gosto, que eu já acho doce. Então, assim, sou uma pessoa estranha nesse quesito de comidas que as pessoas amam, eu não gosto. Então, você vai nos lugares, refrigerante, aqui, máquina de refrigerante, não gosto. O que eu tomo? Água. Porque, gente, é isso. Então, eu nasci uma pessoa com paladar meio diferentão, assim, sabe? E eu sofro, tem alguns causos por causa disso, principalmente que eu vejo constrangimento, né, das pessoas muitas vezes, porque eu não como as coisas de chocolate, ou eu vou ficar caçando, e eu não gosto de comer caçando. Então pensa. Então é isso, tá? Fui uma criança estranha e sou uma adulta estranha. Então Samuel olha pra mim e ele fala assim, a gente não pode confiar em quem não come chocolate. A sua sorte é que você ama muito bichinho, porque senão não poderia confiar também. Quem não gosta de bichinho e não gosta de chocolate não é uma pessoa confiável. Segundo as normas de ética do meu marido,
eu sou uma pessoa meio confiável porque eu amo bichinho, mas não como chocolate. Então pensa numa coisa dessa. Gente, mas é isso. Espero que esse episódio faça sentido para vocês. Se puderem, por favor, compartilhem. Divulguem esse episódio, faz chegar mais gente, vocês me ajudam muito. Se vocês seguirem o podcast aqui na plataforma que vocês estão ouvindo, isso também me ajuda muito. E dá estrelinha, coloque a estrelinha lá, 5 estrelinhas, porque isso também faz com que o podcast chegue a mais gente, tá? E lembrando, eu deixei todos os links dos nossos produtos e serviços na descrição desse episódio. Você pode me seguir também nas redes sociais, que lá eu posto mural, então tudo que eu coloco aqui eu posto lá no mural, que fica salvo no destaque no Instagram, é julianabilia.rad. E se quiser ver a minha fuça, você pode acessar pelo YouTube, também, Riqueza Além do Dinheiro. Acesse e segue a gente por lá, tá bom? É isso, te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!